Torcedor, 2 reforços vão viajar para Curitiba, para reforçar o Leão, veja quem são, torcedor. Torcedor, o garoto da base, vou explicar porque o Sport quer um garoto da base, né, para substituir no momento Zé Roberto, o centroavante. Veja a dificuldade, entenda, torcedor. É isso aí, E o Bahia tá com problema lá com a arbitragem. Depois da vinheta, torcedor. Torcedor, aquele jogo com o Atlético Mineiro, realmente o Sport houve desgaste, porque o Sport vinha de uma sequência com Vila Nova, né? E o Sport pegou aquele Atlético Mineiro numa correria extraordinária e agora o Sport, em menos de 3 dias, já está viajando, vai jogar agora com Curitiba, né, torcedor? Lá, e o Curitiba de Guto Ferreira, que está muito pressionado pela eliminação no campeonato lá paranaense, pela eliminação no campeonato precoce na Copa do Brasil. Torcedor, então, 2 reforços estão indo. Lá Alan Ruiz, o nosso meia, camisa 10, com certeza, se ele tivesse naquele jogo do Atlético, ia ser uma ajuda, porque ele marca muito mais do que Ortiz. Ortiz é muito bom na dinâmica, mas aquele jogo ali... mas com certeza aquele jogo o Ortiz vai estar desgastado, o Lucas Lima vai estar desgastado. Então, Alan Ruiz é muito importante, né? A liberação do departamento médico físico, né? Para o jogador viajar, para ajudar o Sport como todo, no elenco. Ele e a gente fica perguntando, torcedor, o Vinícius Faria, né, o contratado, o atacante, que joga também de extrema, de ponta direita, que também joga como um segundo atacante, também a gente está esperando essas contratações da mini janela. O Dalbert, lateral esquerdo, que parece que está com o preparo físico muito abaixo, parece. E agora o Vinícius Faria teve que viajar, né? E tem um volante também, Luciano. Mas a gente está precisando mais do meio, do segundo atacante, para substituir o Zé Roberto, torcedor. Então a gente também, na base, vamos entender o problema, né? O comitê de futebol do Sport, né, que é composto por 3 diretores de futebol, está com dificuldade de subir um garoto para o profissional. Apesar que tem jogadores que têm contrato de profissional, que estão inscritos na Série B. É o caso de Diego Costa, né, que veio da Portuguesa Santista, que, segundo esse comitê de gestão de futebol, diz que o garoto joga muita bola, mas ainda está cedo. Se está cedo, quem é que vai da base subir para substituir, tanto no campo ou na suplência, fazer uma sombra para a ausência de Zé Roberto? Quem, torcedor? Quem? Por quê? Vou explicar por quê, torcedor. O que está acontecendo é que o Sport visa muito o lucro na base, tá correto? O Sub-17 do Sport vem fazendo grandes campanhas no Nacional, no Brasileirão, Copa do Brasil, Copinha, o Sub-20 também. Mas sendo que se a gente vai para o Sub-20, são jogadores de 19 anos, né? Jogador de 21 anos, que é o Paulinho, foi emprestado para o Botafogo. O jogador também, o Juan Xavier, que é o meia, também tem 20, 21 anos, também foi emprestado para o Botafogo da Paraíba e está voltando, Botafogo da Paraíba, né? Mas são jogadores que o Sport vai emprestar de novo porque quer mais minutagem nesse jogador. Então, o que acontece? O Sport tem um Sub-17 e um Sub-20, que às vezes nem é Sub-20, é Sub-19, né? Porque antigamente a gente tinha jogadores lapidados. Jogadores que estavam com 20, 21, 22 estourando, né? A idade, mas o Sport não tem esse jogador. O Sport tem um profissional e tem os garotos de Sub-17, com 17 anos, e tem jogadores com 18, 19, muito pouco com 21, com 22, estourando, que aí ia ser a obrigação, ou dispensava, ou subia para o profissional. A gente não está trabalhando muito com aqueles jogadores que estão estourando a idade, porque o cara quer ganhar mais tempo. O cara que o clube está querendo ganhar mais tempo para valorizar a prata da casa, para investir na prata da casa, para dar mais tempo da prata da casa se florescer para o cenário nacional no futebol. Mas em contrapartida a gente tem poucos jogadores estourando a idade. Agora um centroavante feito o Flávio, a gente tinha um Flávio, né, de 21, 22 anos. Se tivesse agora, o Flávio tinha condições de ir para o banco, com certeza. Eu não sei quem se lembra do Flávio. Centroavante que o Sport não tem mais. Agora, se a gente for ver na posição de posição do centroavante, vai ter menino com 19, com 18, com 17.
Então a gente perdeu aquele bloco daquela mesclagem de jogadores de sub-17 é sub-17, de sub-20 é sub-20. Que aí às vezes tem jogador com uns 3 já com 21, 22 estourando a idade. Mas a gente não tem jogador, não tem esse perfil de jogador preparado para subir. Torcedor, vou falar aqui da Federação Baiana. Declaração grave do técnico Renato Gaúcho, do Grêmio, após o jogo Bahia 1, Grêmio 0, para análise de todos os senhores, de todas as senhoras e de todo o país. O Costa mandou me fuder. Expulso, e para que o time do banco, eu quero dizer, e para que ninguém mais fosse expulso. Porque, vamos lá, o seu Jailson Macedo de Freitas, ele é o diretor de arbitragem da Federação Baiana. Ele estava onde ele não poderia estar, do lado do quarto árbitro. O quarto árbitro não viu nada. Quem viu foi ele, diz ele que viu o Diego falando uma coisa. Ele estava num local que nem poderia estar. E o Diego não falou absolutamente nada. Aí você quer que eu continue deixando meus jogadores aí para mais alguém ser expulso? Ou eu mesmo ser expulso? Aí não dá. Primeiro tempo, o Soteldo sofreu uma falta que o adversário quase quebrou ele. Ele mandou o jogo seguir, o Braulio. O segundo tempo aconteceu a mesma coisa com o Franco. Ele mandou o jogo seguir. Aí eu pergunto, ele não está vendo esse tipo de falta? Tá um rolo aí, a gente sabe que tá um rolo no Senado de um texto apresentando provas cabais, né? Juca Kfouri não, Jorge Cajuru e Romário, os senadores lá, realmente viram muitas provas, 2 horas, 3 horas de filmagem, documentos, muitos documentos. E então, o que acontece é que no jogo com o Grêmio, e que o Bahia estava melhor, mas alguém da federação, o Jailson Freitas, que é o diretor da arbitragem lá da Federação Baiana, ele estava lá próximo do quarto árbitro, como ele não tinha credenciais para estar ali. E segundo o Renato, ele estava influenciando externamente, como quando foi expulso de Diego Costa, que já tinha sido substituído para o banco de reserva do Grêmio, e ele que denunciou que o cara chamou palavrão, denunciou o quarto árbitro. Aí você tem o quarto árbitro falando com o árbitro, né? Mas quem deu o toque foi ele, né? Segundo o Renato, segundo a tese de Renato. Mas o Senado, como está apurando as denúncias de John Texto, também foi em cima disso aí. Quando foi lá, viram que o Jailson Freitas estava como assessor no jogo e depois do jogo mudaram para delegado do jogo, para justificar a presença dele ali, influenciando e perto do quarto árbitro, influenciando coisas externas. Aí a ANAF, a ANAF é o Comitê Conselho dos Árbitros do Brasil, que já está tão abalado com as coisas de manipulação de resultado, atingindo a dignidade da arbitragem, né? Atingindo os árbitros, né? E provas cabais de John Texto, o dono da SAF do Botafogo, e o Senado apurando muito a fundo isso. Quando vai ter isso na Bahia? A gente não está dizendo que não, todo mundo sabe que o Bahia jogou melhor, que o Grêmio não jogou tão bem, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não pode ter uma federação, o cara da federação, tem um jogo aqui em Pernambuco, o diretor da arbitragem de Pernambuco está aqui perto do quarto árbitro, influenciando, dando participação externa. É isso que Renato alegou, e é isso que foi mostrado no Senado, que o cara entrou como assessor, estava lá como assessor, depois botaram o cara como delegado do jogo. Botaram o Jailson Freitas. Então, a ANAF está pedindo a expulsão da arbitragem do Jailson Freitas e está pedindo a anulação do jogo. Porque teve influência externa, porque teve a federação botando alguém ali perto, que ele estava perto, tem foto que ele estava lá no campo. Ele não tinha credenciais para estar ali naquele campo, naquele momento, na hora do jogo, para influenciar o jogo. Disse que ele não influenciou, mas Renato Gaúcho disse que influenciou. Por isso que Renato Gaúcho tirou todo o time para não ser expulso, porque o cara da Bahia estava lá denunciando e o Grêmio se prejudicou no jogo com o Diego Costa, que é um dos caras veteranos lá do Grêmio. É isso aí, comenta, veja o que você acha e é isso aí, torcedor.